No dia 6 de abril de 1199, no castelo de Châlus-Chabrol, no sudoeste da França, um homem de 41 anos estava em seu leito de morte. Ele sofria com uma infecção que devorava lentamente sua carne. Mas não era um homem qualquer. Era Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão. O rei guerreiro, o herói das cruzadas, o homem que enfrentou Saladino e ficou para sempre marcado na história. Mesmo assim, sua morte não foi nada heróica. Ricardo não caiu em uma batalha grandiosa, nem morreu defendendo seu reino. Ele foi atingido por uma flecha disparada por um garoto de apenas 12 anos, com uma besta improvisada, enquanto tentava conquistar um castelo pequeno e sem importância. Tudo isso em busca de um tesouro que, no fim das contas, provavelmente nunca existiu. A história de sua morte é cheia de ironia. O maior herói militar de sua época acabou derrotado da forma mais inesperada possível. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar à sua vida. Ricardo nasceu em 1157, filho do rei Henrique II da Inglaterra e de Leonor da Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da Idade Média. Desde cedo, mostrou talento para a guerra e uma vontade enorme de conquistar glória. Aos 16 anos, já comandava soldados, e aos 20, era considerado um dos cavaleiros mais temidos da Europa. Quando assumiu o trono da Inglaterra, em 1189, sua atenção foi direto para as cruzadas. Jerusalém havia caído nas mãos de Saladino, e o mundo cristão clamava por uma nova guerra santa. Para Ricardo, essa era a chance de conquistar a glória eterna. Ele vendeu quase tudo o que tinha para financiar a expedição, chegando a dizer que venderia até a cidade de Londres se alguém quisesse comprá-la. A Terceira Cruzada transformou Ricardo em lenda. Suas vitórias em Acre e Arsuf fizeram dele o pesadelo dos muçulmanos. Os inimigos o chamavam de Rei Ricardo e contavam histórias exageradas sobre sua força. Diziam que ele partia uma bigorna ao meio com a espada e que seu grito de guerra podia fazer um exército fugir. Mas Ricardo também mostrou seu lado cruel. No cerco de Acre, mandou executar 3.000 prisioneiros muçulmanos porque Saladino não pagou o resgate no prazo. Atos como esse mancharam sua imagem e revelaram um homem violento, muito diferente do cavaleiro nobre que muitos imaginavam. Depois de 3 anos de luta, Ricardo fechou um acordo de paz com Saladino em 1192. Não reconquistou Jerusalém, mas garantiu que os cristãos pudessem visitar a cidade. Só que sua volta para a Inglaterra seria cheia de perigos. No caminho, foi capturado pelo Duque Leopoldo da Áustria e entregue ao imperador Henrique VI. Ficou preso por 14 meses e sua mãe, Leonor, precisou levantar uma fortuna enorme para pagar o resgate, 150.000 marcos de prata, o dobro de toda a renda anual da Inglaterra. Para isso, o reino foi espremido ao máximo, impostos pesados, riquezas da igreja confiscadas e até cálices sagrados derretidos. Quando voltou em 1194, encontrou a Inglaterra arrasada e um irmão, João sem terra, que tentou tomar seu trono. Mas Ricardo não perdeu tempo governando. Virou novamente suas forças para a França, onde lutou contra Filipe Augusto, rei francês e seu maior inimigo. Nos últimos anos de vida, ele gastou tudo em guerras sem fim. Construiu castelos, comandou batalhas e deixou a Inglaterra exausta e pobre. E foi durante esse período que ouviu falar de um suposto tesouro escondido no castelo de Châlus. O castelo era pequeno, defendido por poucos homens. Para Ricardo, que já havia enfrentado Saladino, tomá-lo deveria ser fácil, mas ele subestimou o inimigo. No dia 25 de março de 1199, enquanto inspecionava as defesas do castelo, foi atingido por uma flecha disparada por um garoto de 12 anos, chamado Bertrand de Gourdon.
A arma era rudimentar, mas o disparo encontrou uma falha na armadura do rei. No início, o ferimento parecia leve. Ricardo até ironizou a pontaria do menino, mas ao tentar retirar a flecha sozinho, piorou a situação. A ponta quebrou e a ferida infeccionou. Nos 10 dias seguintes, Ricardo sofreu intensamente. Seu ombro inchou, a pele escureceu e o mau cheiro era insuportável. Ele, que havia sobrevivido a tantas batalhas, agora agonizava por causa de um único disparo feito por uma criança. Antes de morrer, pediu para ver o garoto que o havia atingido. Bertrand, apavorado, disse que atirou porque Ricardo havia matado seu pai e seus irmãos. O rei, em um gesto surpreendente, perdoou o menino e ainda mandou-lhe dar ouro. Mas, logo após sua morte, os soldados ignoraram a ordem e executaram o garoto brutalmente. Ricardo Coração de Leão morreu no dia 6 de abril de 1199. Sua morte chocou a Europa. O grande herói das cruzadas havia sido derrotado não por um exército poderoso, mas por uma criança. Muitos viram nisso um castigo divino, outros apenas o destino mostrando sua ironia. E o mais impressionante, o tal tesouro que motivou o ataque provavelmente nunca existiu. O corpo de Ricardo foi dividido. O coração enterrado em Rouen, as vísceras em Chalus e o restante levado à abadia de Fontevraud, ao lado do túmulo de seu pai. Seu legado é contraditório. De um lado, um herói militar, símbolo da cavalaria e das cruzadas. De outro, um rei que quase não governou a Inglaterra, deixando o reino empobrecido por suas guerras. A maneira como morreu foi uma lição eterna sobre arrogância e ambição desmedida. Ricardo enfrentou os maiores guerreiros de sua época, mas acabou derrotado por um garoto com uma besta improvisada. Mais de 800 anos depois, Ricardo Coração de Leão continua sendo uma das figuras mais fascinantes da história medieval. Sua vida misturou heroísmo e vaidade, conquistas e fracassos, e talvez seja mesmo justo que um homem tão extremo tenha encontrado um fim igualmente extremo, não em glória, mas na ironia cruel de morrer por algo que nunca existiu.